Tem um momento ali lindo que eu achei que ele teve aqui depois, foi o Moser, que vocês homenagearam também o Moser e o Ricardo Gomes, né? Os dois Porque eles vieram, seriam os zagueiros, mas tiveram os problemas, foram cortados. O Moser pediu dispensa. Inclusive, eles fazem parte do grupo hoje e eles foram convidados. Foi muito bom ter o Moser lá, ter o Ricardo. Lado a lado, foi muito Foram legal. 2 jogadores cortados. O Moser primeiro, já na granja, né, nos testes lá e os exames médicos. Segundo lá, né, naturalmente, na época, o Lídio Toledo lá, o Moser estava com um problema no joelho, mas estava com um problema também no fígado e tal. Ficou uma coisa meio enrolada. Aí acabou que o Moser foi cortado e o Ricardo Gomes já veio ser cortado já no Canadá. No Canadá, né? Que ele sofreu uma contusão. Bem que no início, quando a gente estreou na Copa do Mundo contra a Rússia, o Ricardo já estava bom, já estava recuperado já. Mas foi uma decisão naturalmente da comissão técnica, dos médicos também, e acabaram cortando ele. Então a gente acha que eram 2 jogadores que mereciam estar ali presentes. Bonito. E foi muito legal os caras estarem lá, porque de repente pode ficar triste, né, eu não fiz parte, não faço parte disso. E é muito legal tê-los com a gente aí no grupo. Aí ele teve aqui depois. Eu juntei ele e Ricardo. Porra, que resenha. Moser, Ricardo. Pô, ele. Fantástico. Ricardo Rocha. E o Moser aqui. E Moser. Nossa, resenha total, né? Resenha total, resenha pura, Aí Muita risada. Muita risada, Mas o Moser começou falando assim, ó, vamos ver quantas vezes ele vai deixar eu falar. Eu tenho 6 horas de Copa do Mundo gravada. Na época, né, eu lembro que eu fui o primeiro a chegar com uma câmera Sharp que não tinha o visor. Ele era uma câmera que você podia usar assim como eu estou usando o telefone agora, né? E eu lembro que eu cheguei dentro do avião, os caras, o que é isso aí? Um videogame e tal? Tem até o Zagallo fazendo pergunta. Não é possível que isso é uma câmera. Eu falei, é uma câmera, eu trouxe da Alemanha e tal. Então eu tenho 6 horas, eu fui o primeiro a gravar. O Gilmar Rinaldi teve mais tempo do que eu, gravou muita coisa que eu também não tenho, porque como eu estava como titular, ele gravava muita coisa no aquecimento. Por exemplo, o Kawasaki do Ricardo Rocha foi o Gilmar que gravou e tal. Então, assim, eu tenho 6 horas de gravadas. Pode ter certeza, 4 horas só de Ricardo Rocha. É mesmo? 2 horas da outra rapaziada e tal, mas 4 horas de Ricardo Rocha, porque ele comandava literalmente todo o treino, indo pro treino, voltando do treino, ele que comandava o tempo todo. Ele falou que ele teve uma participação assim, porque ele foi cortado, se machucou no primeiro jogo, né? Foi, no primeiro jogo. E aí ele não quis entrar em detalhes, mas ele fala que o Zagallo chamou ele, o Parreira também, que ele ajudou muito. Não, ele foi muito importante. Dando dura, entregando. Ele fez um papel ali meio de coordenador, fazendo interface entre vocês. Você imagina, a gente está falando sobre seleção brasileira, falamos sobre seleção brasileira e falamos sobre essa questão de ter um cara. O Ricardo é um cara. É um cara que é pouco aproveitado, talvez, porque é um cara muito engraçado, é um cara muito extrovertido, brincalhão e tal, mas ele é muito sério. É isso. O Ricardo, ele foi tão importante quanto o Romário e Bebeto, que foram os caras que fizeram os gols, um Tafarel defendendo pra caraca, o Dunga liderando o grupo. Você que cruzou pro Romário. Assim, o Ricardo, fora de campo, ele trazia esse ambiente, ao mesmo tempo um ambiente de descontração, mas ao mesmo tempo, muitas coisas que ele falava, era de chamar a gente ao compromisso, né? E todo mundo, às vezes, levava na brincadeira e tal, mas assim, no quietinho dele, ele ia lá, conversava com o Romário, conversava com o Dunga, ele chamava a atenção de um, chamava a atenção de outro. Então é um cara que tem uma capacidade enorme de comunicação, com o jeitão dele. Um cara desse é muito importante numa seleção brasileira hoje. Ele até fica com o dedo, assim, porque ele, das 2 vezes que veio, ele bate nessa tecla. Você também, estou vendo que outros pensam a mesma coisa. Tem que ter esse campeão do mundo lá para ajudar. Mas ele fica com medo dele achar que ele está cavando. Então, eu vou falar sobre isso. Eu não preciso cavar nada. Primeiro porque, sinceramente, de coração eu falo, hoje eu como treinador, eu não poderia chegar na seleção brasileira hoje como, o Jorginho é treinador e tal, pelo meu histórico, né? Eu não alcancei os títulos que eu almejava e que eu acho que credencia o treinador a ser o treinador da seleção brasileira. Sim. Mas eu tenho todo o potencial para isso. Por quê? Porque eu fui atleta de seleção brasileira, de alto rendimento, campeão do mundo, e fui auxiliar técnico durante 4 anos. Então, eu sei muito bem como lidar com a situação, né? Eu sei muito bem o que fazer, por exemplo, cada convocação da seleção são 9 dias. Eu sei muito bem o que fazer, porque eu tenho experiência como treinador, como auxiliar técnico, como jogador,
e sei muito bem o que fazer nesses 9 dias. Nesse planejamento, né? Nesse planejamento, nesse microciclo que a gente tem ali, que a gente tem os nossos jogadores. Então, assim, eu conheço muito bem, mas eu sei da minha realidade, né? E eu não quero cavar nada. Pelo contrário, o que eu quero é que a realidade que nós estamos vivendo possa ser colocada em prática. É uma realidade que a Argentina está fazendo isso como ninguém. Quem poderia imaginar que a Argentina seria campeã do mundo com o time que estava antes? Cara, a gente chegou da Argentina, a gente passou o rolo em cima da Argentina com o time do Tite. O Tite classificou a melhor campanha de todas as eliminatórias, ganhando de todo mundo e pontuação lá na frente. Dando baile, né? E a Argentina começou meia bomba, mas foi campeã. Todo mundo parou para ver o segundo jogo, porque se ela podia ser eliminada no segundo jogo, ela perdeu o primeiro. Entendeu que existe o executivo, né? O Rodrigo Caetano é executivo, é um cara que foi atleta também, um cara que tem muita capacidade. E o próprio Rodrigo Caetano, eu falo isso de coração aqui, que eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Que o Rodrigo Caetano precisa entender esse momento, que ele é o cara, ele entende muito mais do futebol do que o presidente, que é um cara que veio da política, que veio presidente do Vitória e tal, mas já assim, nunca teve em campo. Então, e eu sei que não é fácil, que talvez, eu não sei como é que é o presidente em relação a ouvir o Rodrigo Caetano, ouvir o Juan, mas precisa ter pessoas desse nível. E aí eu posso ser, por exemplo, um cabo eleitoral do Ricardo Rocha. Ele não pode falar por ele, mas eu posso falar por ele. Eu falei, Ricardo Rocha, um Cafu, um Dunga, esses caras têm muita capacidade. Ele tem muita condição. Você vê os pentacampeões do mundo aí, tem um Lúcio, sabe? Uns caras focados, um Gilberto Silva. Esses caras estão aí e ninguém usa. Por que não? Por que não formar um comitê, uma comissão que possa dar o suporte independente de quem venha? Mas vai ter um suporte ali. E se o treinador não for vaidoso, ele vai poder usar esses caras muito bem usado para a seleção brasileira. Seja com o jogador, seja sendo representando, vendo um jogo, indo para a Europa. Imagina o Dunga sendo recebido. É diferente de qualquer outro sendo recebido. Então, assim, tá aí. O material nós temos muita gente boa, basta a CBF querer usar. O grande problema é que tem muita gente que tem medo, de repente, de um cara desse vai ofuscar. Não vai ofuscar ninguém. O cara tem que saber que ele está ali como um coordenador, seja, que o coordenador tem, que é o Juan, coordenador técnico, né? Mas é um cara que vai estar ali dando suporte para a seleção, dando suporte aos jogadores, dando suporte à comissão técnica. Tá aí, o material tá aí, humano, a gente tem, é só a CBF saber usar. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar.